sem massagem, pai. Pessoal, aproveitando, né, que a gente está tendo Borussia e Bayern, então, da Bundesliga, ao link. Ô, Márcio, esse link aí agora. Então, bora para analisar o caso do nazismo alemão, a escalada de poder de Adolf Hitler, a chegada a consolidar o ideal nazista dentro da Alemanha. Para você que está me acompanhando com a apostila da Senec, você está na página 91 agora, tá? Então, nós vamos começar pela página 91 a fazer essa nossa análise. Eu disse para vocês, quando nós estávamos analisando o fascismo de Mussolini, na nossa última aula, que quando nós analisaríamos o caso alemão, um dos pontos importantes é entender que o Hitler tentou... Isso, ele já tinha me falado, Gabi. De boa, obrigado. Então, eu pedi para você ficar atento e atenta. Por quê? Porque o Hitler tentou seguir a cartilha do Mussolini. O que eu quero dizer com isso? Ele tentou utilizar dos mesmos caminhos que o Mussolini havia conseguido ali em 22 para consolidar o poder na Alemanha. Nós vamos ver daqui a pouco que alguma coisa não saiu dentro do esperado. Mas vamos começar a nossa análise onde? Vamos começar a nossa análise entendendo o que era a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nós já tínhamos analisado toda a conjuntura italiana, vamos fazer isso com a Alemanha também. Eu tinha comentado já com você que a Alemanha acabou sofrendo as principais consequências da Primeira Guerra. Dentro do contexto de Tríplice Aliança, é a única que sobra para ser responsabilizada. A Itália já havia mudado de lado, o Império Austro-Húngaro já havia se desfeito, e nesse contexto, a Alemanha acabou sofrendo as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, o que era a Alemanha pós-guerra? Era uma república, né, estruturalmente falando, politicamente falando, uma república parlamentar, a República de Weimar, uma república frágil politicamente, sem grande inserção popular, e isso vai gerar o crescimento da oposição a esta república, mas a gente tem que entender que a Alemanha sofre por conta do Tratado de Versalhes, de 1919, apresenta dívidas de guerra muito crescentes, muito profundas, por causa das indenizações que tinham que pagar, principalmente para ingleses e franceses, que impuseram o Tratado de Versalhes sobre os alemães, uma necessidade de reconstrução do seu território, arrasado por conta da Primeira Guerra, uma crise econômica aguda e profunda, com altas taxas de miséria, fome e desemprego, e eu já tinha comentado, só reforçando, uma hiperinflação na casa dos 32.400% ao mês. Não dá para a gente imaginar o que é uma inflação na casa dos 32.400% ao mês. Mas alguns exemplos dão a noção do que era esse cenário econômico na Alemanha. Por exemplo, era fácil a pessoa sair para comprar 2, 3 pães e levar quase que um carrinho de mão cheio de moeda de marcos alemães para comprar esses poucos pães. Tão desvalorizada era a moeda na época. Era mais fácil queimar dinheiro para se aquecer durante o frio do que comprar lenha. Então era mais barato queimar dinheiro. Tal estava desvalorizada a moeda alemã depois da guerra do que comprar lenha para se aquecer. Essa é a noção da crise econômica na qual a Alemanha estava passando naquele momento pós-guerra. Com um detalhe importante. Logo após o conflito, nós sabemos que os Estados Unidos injetam capitais na Europa. Dentre esses países que os Estados Unidos emprestam dinheiro, injetam capitais, estava justamente a Alemanha. Esse é um ponto importante, tá? Mesmo tendo lutado na guerra contra os alemães,
No pós-guerra, num cenário de se transformar num grande credor mundial, os Estados Unidos também emprestaram dinheiro para os alemães. Assim como lá depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos vão injetar capitais no Japão. É uma outra discussão, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, assim, dentro desse cenário de crise política, com uma República de Weimar frágil, de infraestrutura, com a Alemanha toda arrasada em processo de reconstrução, e de crise econômica, fome, miséria, hiperinflação e desemprego, assim como na Itália, na Alemanha, o Partido Socialista Alemão começa a ganhar visibilidade e começam a ganhar cadeiras dentro do parlamento alemão, dentro do Reichstag alemão. Tá vendo como o cenário é muito parecido? Então eu tinha uma Alemanha arrasada pós-guerra, assim como eu tive a Itália. Eu tive um crescimento do ideal socialista dentro da Alemanha, assim como eu tive na Itália. E assim como eu tive na Itália, com os fachos de combate de Mussolini, com os camisas negras de Mussolini, eu também tive na Alemanha. Um grupo que começa a se articular, um grupo que começa a se mobilizar, um grupo conservador, um grupo ligado ao discurso de superioridade social, um discurso ultraconservador antissocialista. Esse discurso na Alemanha vai ser articulado por qual grupo? Pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o PNSTA, numa pronúncia mais a germânica, no Partido Nazi, que surge em 1919. Eu vou fazer a última comparação. E a partir de agora... Não, a última não vai ser. Mas eu vou fazer uma das últimas comparações para deixar o caso italiano logo de lado. Lembram que no caso italiano, o Mussolini, com seus fachos de combate, começa a se articular até formar o Partido Nacional Fascista em 1920? A ideia foi a mesma. Esse grupo de extrema-direita, liderado e coordenado por Adolf Hitler na Alemanha, começa a ganhar ramificações, começa a ganhar espaço dentro da sociedade alemã. E entenda, em meio a uma situação caótica, quem mostrasse uma possível solução, pelo menos, era ouvido. Foi o que aconteceu com Hitler naquele contexto. Numa situação caótica, política, social, economicamente falando na Alemanha, quando Hitler começa o seu discurso, poucas pessoas no início paravam para ouvir. Não davam muito crédito para ele. Mas mais e mais pessoas começaram a parar para ouvir porque entendiam que o discurso dele fazia sentido. Então, assim, dentro da sociedade alemã, essa ideia de defender o nacionalismo, o patriotismo alemão, as cores da bandeira alemã, valorizar os povos germânicos, valorizar e defender as famílias tradicionais alemãs contra o crescimento do socialismo de esquerda dentro da sociedade alemã, essa ideia se consolida, essa ideia se cristaliza. E um outro ponto que a gente precisa também refletir. De uns tempos para cá, principalmente em redes sociais, eu tenho ouvido muitos discursos que eu sempre digo que a gente precisa parar para entender o discurso. O que eu quero dizer com isso? De uns tempos para cá, muita gente defendeu e defende nas redes sociais que o partido nazista na Alemanha era um partido de esquerda. Como que era um partido de esquerda se o partido nazi combateu justamente o socialismo soviético e os representantes desse socialismo dentro da Alemanha?
É um primeiro ponto para se refletir. Segundo ponto. Ah, não, mas o partido nazista era um partido socialista. Olha lá o socialismo no nome. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Um outro detalhe importante. O termo nacional-socialismo, você não analisa ele dissociado. Você analisa ele em conjunto num contexto histórico específico. O termo nacional-socialismo remetia a um sentimento amplo de patriotismo dentro daquele contexto, de exaltação dos símbolos nacionais. Não é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não. É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O termo nacional-socialismo, nesse caso, não é dissociado. Mesmo porque o austríaco Adolf Hitler, porque ele não era alemão, ele era austríaco, o austríaco Adolf Hitler, dentre os grupos que ele elege como inimigos da sociedade alemã, estavam lá os socialistas, tanto alemães quanto soviéticos. Então, se no discurso dos nazistas os socialistas eram inimigos, ora, logicamente, o partido nazista não pode ser considerado um partido de esquerda. Muito pelo contrário, era um partido de ultradireita, de extrema direita, um partido totalitário, tal qual o fascismo italiano. Ok? É importante a gente fazer essa consideração. Antes de eu mudar o slide, sobre o Hitler, como eu disse, não era alemão, era austríaco, mas luta ao lado dos exércitos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. E fica muito ressentido com o fato do governo alemão ter declarado-se perdedor da guerra, ter se rendido às tropas da Entente, principalmente às tropas estadunidenses. Então ele se transformou num grande frustrado militarmente pela Alemanha ter declarado a sua derrota. Ele defendia, assim como outros alemães, ele defendia a continuidade do conflito até o último alemão, se fosse necessário. Mas que, de forma alguma, a Alemanha desse tal demonstração de fraqueza. Ele, num primeiro momento, se organiza e se filia ao Partido Nacional Alemão, ok? E, nesses primeiros momentos pós-Primeira Guerra, Hitler ele tinha uma atividade muito como uma espécie de espião, coletando informações. Só que dentro do Partido Nacional Alemão, o Hitler, que era uma figura secundária politicamente, ele começa a ter discursos cada vez mais inflamados dentro do próprio partido. E muitos dentro do partido começam a ouvi-lo. Muitos dentro do partido começam a entender que o Hitler era uma liderança necessária dentro do Partido Nacional Alemão. Só que nem todos concordavam. E aí o que acaba acontecendo? Este grupo segue o Hitler na fundação de um novo partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazi, o Partido Nazista. É importante todo esse apanhado da biografia do Hitler para a gente entender esse contexto e as suas ações, logicamente, dentro desse processo. Então, assim, começa uma sistemática... Deixa eu ver se eu não passei dois, não. Começa uma sistemática mobilização de combate contra as manifestações de esquerda na Alemanha. Nesse momento, Hitler cria a sua primeira força paramilitar, ou a sua primeira milícia armada, a SA, as seções de assalto, os seus camisas pardas, assim como Mussolini tinha seus camisas negras, Hitler, nesse momento, vai ter os seus camisas pardas, e os membros da SA, das seções de assalto, vão começar a ser o braço armado do discurso hitlerista, perseguindo opositores, perseguindo socialistas, perseguindo minorias que no discurso hitlerista
deturpavam a sociedade alemã. Nesse momento em que a mobilização contra esses grupos se torna visível, essa ala conservadora da burguesia alemã entende que esse grupo que estava se articulando precisava chegar ao poder. Para isso, era necessário, além de uma articulação política, era necessário também uma articulação militar. Eram necessárias armas. E aí, setores da burguesia alemã preocupados e amedrontados com o crescimento do socialismo alemão nas eleições parlamentares, porque diversos candidatos ligados aos trabalhadores alemães começam a ter vitórias e começam a ampliar seu número no Reichstag, no parlamento alemão, essa burguesia conservadora, assim como havia feito a burguesia conservadora da Itália, começa a bancar este grupo, começa a patrocinar o grupo liderado por Adolf Hitler. Bom, derrotados nas eleições, assim como o Partido Nacional Fascista foi derrotado nas eleições de 1921, na Itália, Hitler, em 1923, tenta um golpe. Mais uma vez, seguindo os passos de Mussolini. Em 1922, na Itália, não tive a Marcha sobre Roma. Em 1923, Hitler tentou também uma tomada de poder, a partir de um golpe, conhecido como Putsch de Munique. Esse levante aconteceria nos pubs alemães, nos bares alemães, mobilizando a população frente ao discurso nazista, liderados pelo discurso hitlerista. Só que, diferente do que aconteceu na Itália, e esse é o ponto de ruptura, então aqui eu não falo mais da Itália a partir desse momento, diferente do que aconteceu com Mussolini, que chegou ao poder com a Marcha sobre Roma, na Alemanha, o Putsch de Munique, o golpe de Hitler, fracassou. E o Hitler acabou sendo preso como líder de incitação da população. Agora, vamos fazer a seguinte análise. O Hitler foi preso, mas ele não foi para uma prisão comum. Ele foi para um grande casarão fortificado, com grades nas janelas, com seguranças para evitar a sua saída, mas dentro desse casarão ele tinha liberdade de trânsito. Tinha grandes banquetes, comia e bebia do bom e do melhor, ouvia a música que queria e recebia visitas importantes dentro da sociedade alemã. Artistas, intelectuais, políticos que se identificaram com o discurso e com o ideal hitlerista. Então, meio que o Hitler ele ficou preso, mas essa prisão, entenda, foi muito mais um retiro social. Ele recebia quem ele bem entendia, ele comia e bebia do bom e do melhor, e foi justamente nessa prisão, justamente nesse retiro, que o Hitler vai redigir, vai escrever a base da teoria nazista no seu livro, no seu célebre livro, o Mein Kampf, o Minha Luta. Dentro dessa teoria base do nazismo, Hitler apresenta para a sociedade alemã e para o mundo o seu ideal de uma sociedade perfeita, da formatação de uma raça superior, a raça ariana. Os princípios básicos do nazismo estão no Mein Kampf, estão no Minha Luta, como, por exemplo, o antissemitismo, a perseguição à comunidade judaica,
a busca incessante pelo espaço vital, pelo Lebensraum, por espaços territoriais, o não cumprimento do Tratado de Versalhes. Então, assim, dentro do Mein Kampf, do Minha Luta, o Hitler mostra para a sociedade alemã qual era o caminho que precisava ser trilhado para voltar a ser uma sociedade protagonista, para voltar a ser uma sociedade forte frente aos países europeus. E, logicamente, o Hitler soube muito bem nutrir na sociedade alemã esse sentimento de ódio e revanche, principalmente contra ingleses e franceses. Eu sempre digo, e nesse momento a gente consegue fazer essa análise, eu sempre digo que o Hitler, ele fez muito do que a gente faz naturalmente no nosso cotidiano. Para muitas coisas na vida da gente, a gente não busca algum responsável, alguém que tenha impedido a gente de fazer aquela viagem, alguém que tenha impedido a gente de ter aquela aprovação, alguém ou alguma coisa que tenha impedido a gente de realizar um sonho, um projeto. Normalmente a gente faz isso. Geralmente a gente faz isso. Difícil é reconhecer a nossa própria responsabilidade. Eu não fui aprovado porque o professor não soube passar a matéria. Mas eu não consegui fazer a prova direito porque não tinha tempo suficiente. Eu não consegui entender porque meu colega conversou comigo. Mas o meu namorado me traiu porque a culpa é só dele. Assim, o que eu estou tentando te dizer é que algo que é muito natural na natureza humana, o Hitler usou na sua escalada de poder. Por quê? Porque ele falou o que a sociedade alemã queria ouvir naquele momento. A sociedade alemã queria encontrar culpados para aquela crise que a Alemanha estava vivendo. Não é verdade? E aí o Hitler saiu apontando. A culpa da crise é dos ingleses e dos franceses que impuseram o Tratado de Versalhes. A culpa da crise é dos Estados Unidos, que retiraram seus investimentos de dentro da economia alemã. A culpa da crise é de judeus, porque os judeus têm um plano de dominação mundial e os comerciantes e os banqueiros judeus tiram da sociedade alemã o pouco de recurso financeiro que ainda tem. A culpa da crise é de negros, de ciganos, de deficientes físicos e mentais que vão manchar a nossa sociedade. Nós precisamos eliminar cada um desses grupos. Se a Alemanha quiser voltar a ser protagonista, se a Alemanha quiser voltar a ser forte frente aos seus rivais, a Alemanha precisa depurar a sua raça. Olha as ideias eugênicas aí. Olha as ideias de eugenia, de purificação racial. Nós precisamos formatar a raça ariana perfeita. Mas para nós formatarmos a nossa raça ariana perfeita, nós precisamos eliminar essas parcelas impuras da sociedade. Então entenda, essa escalada de poder do Hitler teve muito a ver com um contexto histórico específico. Na Alemanha, naquele momento, um descrédito das instituições políticas, a população apontando os políticos como grandes corruptos que desviavam verbas de setores como saúde, como educação, como segurança. Uma crise de desemprego, uma crise econômica caótica. Então, em 1932, por conta da crise de 29, o discurso nazista se fortalece e cerca de 1/3 do Reichstag, do parlamento alemão, é ocupado por membros do regime nazista a partir daquele momento. Não esqueça de fazer essa ligação, tá? Nós já fizemos quando analisamos crise de 29 e eu estou te lembrando agora mais uma vez. A crise de 29 deu ao Hitler o discurso que ele precisava. A crise de 29 deu ao Hitler e aos nazistas a situação caótica
que eles precisavam para serem ouvidos. E eles não só foram ouvidos, como passaram a ser a tábua de salvação, a válvula de escape para boa parte da sociedade alemã. Todos agora que se colocavam contra o regime, todos agora que se colocavam contra os nazistas, passaram a ser considerados como inimigos e precisavam ser eliminados. Políticos, intelectuais, artistas, imprensa, todos aqueles que estavam contra o projeto nazista a partir desse momento eram considerados inimigos do Estado alemão. Olha essa escalada aqui. Em 32, os nazistas ocupam 1/3 do Reichstag. Em 33, Hitler, líder do partido, é nomeado primeiro-ministro alemão. E em 34, com o apoio da população, o Hitler é nomeado como guia do povo, como Führer alemão. A República de Weimar cai e tem início ao que fica conhecido historicamente como o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich, dominado por Adolf Hitler e pelos seus seguidores nazistas naquele momento. Qual uma das primeiras ações do Hitler para se consolidar no poder? Ele vai ser responsável por simplesmente incendiar o Reichstag, incendiar o parlamento alemão. Faz sentido. Quando ele coloca fogo no parlamento, ele está acabando com o que na Alemanha? Ele está acabando com o poder legislativo. E a partir desse momento, quem é que cria as leis? Quem cria as leis é ele, Hitler, e o grupo que com ele estava no poder. E o incêndio do Reichstag serviu não apenas para concentrar poder legislativo nas mãos do Hitler, porque a culpa do incêndio, foi colocado na conta dos comunistas alemães. Tá vendo como ele resolve 2 problemas de uma vez só? Quando ele incendeia o Reichstag, automaticamente suspendem-se as eleições, todos os partidos políticos são fechados, a culpa do incêndio recai sobre os comunistas alemães, o que justifica uma perseguição, a prisão e a execução de boa parte das lideranças de esquerda dentro da Alemanha, de lideranças socialistas dentro da Alemanha naquele momento. O que eu tenho se formando neste momento na Alemanha? A partir deste momento, eu tenho a formação de uma autocracia, de um governo autocrático. Eu não vou ter mais a independência dos 3 poderes. Eu vou ter agora um executivo, simbolizado na figura de Hitler, que lidera o grupo escolhido, os nazistas, que vão ter agora a prerrogativa de legislar, porque eles vão agora redigir as leis, e de julgar, porque eles agora vão julgar o cumprimento dessas leis que eles mesmos vão redigir. Nesse momento, a partir desse contexto, eu vou ter a criação da SS, as seções de segurança, a polícia política do Hitler, que vai mandar prender, investigar quem ele bem entender, todos que forem contra o regime, e a criação do serviço secreto alemão, né, da polícia secreta, a Gestapo. Tanto a SS quanto a Gestapo, com o objetivo de perseguir opositores ou todos aqueles que fossem considerados ameaça ao regime alemão a partir daquele momento. Então percebam que é uma centralização de poder de maneira sistemática nas mãos dos nazistas, com Hitler liderando e guiando essa parcela da sociedade. E como eu disse minutos atrás, a partir de agora o raciocínio é bem simples. Ou está com os nazistas e recebe os benefícios disso, ou está fora do regime e automaticamente é contra, independentemente do pensamento.
Se não é nazista, está contra o regime. E se está contra o regime, é inimigo. E se é inimigo, pode ser preso e executado. É assim o trato. Em 35, nessa escalada, né? Em 35, a edição das leis de Nuremberg. E aí começa a ficar claro para o mundo quais seriam as ações de Hitler e dos nazistas em relação aos judeus dentro da Alemanha. Restringe-se a cidadania alemã e diversos direitos à comunidade judaica. Proíbe-se casamentos entre judeus e não judeus. Proíbe-se a circulação e a frequência de judeus em espaços públicos, como clubes, como cinemas, como bibliotecas. Judeus não podem mais circular nesses ambientes públicos, como escolas. Em 1938, 9 de novembro de 1938, se escancara para o mundo o que iria acontecer, rompe-se uma barreira, é o que eu sempre falo, né? É o red line, é a linha vermelha, é o deadline, é a linha de morte que se cruza nesse momento, quando, na conhecida Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, cerca de 5.700 estabelecimentos judaicos, dentre esses estabelecimentos, 267 sinagogas são depredados, como um anúncio daquilo que viria a seguir. Nesse momento, eu sempre gosto de chamar a atenção para esse episódio, nesse momento da Noite dos Cristais, 9 de novembro de 38, fica claro para o mundo o que iria acontecer a partir daquele momento com a comunidade judaica na Alemanha. Ingleses e franceses, inclusive, por exemplo, tiveram aí a oportunidade de interferir. Não interferiram. E não interferiram muito por causa do discurso anticomunista dos nazistas de Hitler. Ingleses e franceses cruzaram os braços numa política que ficou conhecida como a política do apaziguamento. Winston Churchill até analisou esse momento, né? E, dizendo que ingleses e franceses poderiam ter evitado a batalha e, consequentemente, a guerra. Tiveram a batalha e, por isso, também teriam a guerra. Foi justamente o que acabou acontecendo. Esse episódio, A Noite dos Cristais, foi o primeiro dentro dessa escalada, e aí quem estava à frente de toda essa mobilização? Quem estava à frente dessa mobilização era o braço direito do Hitler, o Joseph Goebbels. Foi o Goebbels que coordenou todas as ações da Noite dos Cristais. Quando o primeiro judeu foi morto, ali rompeu-se um limite. Poderia ter se evitado, não se evitou. E aí nós tivemos um saldo entre 6 e 8 milhões de judeus mortos durante o período do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu tenho algumas imagens, né? Aqui, soldados nazistas lacrando estabelecimentos judeus para a sociedade alemã, ou seja, avisando a sociedade alemã que não frequentassem nem comprassem em estabelecimentos judeus. Eu tenho aqui outdoor, cartazes, marca, porque é a Noite dos Cristais, né? Deixa eu só, acho que boa parte deve se lembrar de ter visto comigo lá no 9º ano, mas por que Noite dos Cristais? Porque na manhã do dia seguinte, na manhã do dia 10 de novembro, nas ruas, principalmente do centro de Berlim, eu tinha diversos cacos de vidro dos estabelecimentos, das vitrines dos estabelecimentos que foram quebrados durante a madrugada. Não só estabelecimentos comerciais, não só bancos, não só sinagogas, como hospitais e escolas judias também foram alvo durante a Noite dos Cristais. Está aqui a imagem central, eu acho ela muito emblemática, a mulher com o cartaz, sou uma porca, dormi com um judeu. A gente está fechando esse primeiro horário, achei que eu ia conseguir chegar onde eu precisava, não consegui, e aí eu deixo para a gente fazer aquela pausa marota e voltar